E aí, pessoal, beleza? Vamos começar aqui, então. Hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha experiência com JavaScript para vocês. Basicamente, eu tentei juntar numa tal que por que é possível fazer qualquer coisa com JavaScript e explicar um pouco como que funciona cada coisa por trás. E é isso. Pode ir. Para quem não me conhece, eu sou o Bailão. Eu estou na DB1 há quase 2 meses. Estou na IT Services, na equipe do CNA. E pode passar. Então, basicamente, eu juntei um pouco das coisas que eu lembrei que dava para fazer com JavaScript até... Tem bastante coisa. Eu até achei um banco de dados que é feito 100% em JavaScript, que é esse PoutDB. Eu nunca cheguei a usar, mas está lá, alguém fez. Uma hora eu vou dar uma brincada com ele. Então, dá para a gente fazer desde aplicação web, que foi onde o JavaScript nasceu, até back-end, aplicativo para desktop, aplicativo para Smart TV. E tem um conceito que fala que é aplicativo para Smart Whatever, que é tipo, qualquer coisa que sair, que tenha suporte a Chrome, provavelmente vai ter suporte a JavaScript. Pode passar, por favor. E como que o JavaScript consegue fazer isso? Pode passar de novo. Então, basicamente tem 3 pilares ali embaixo, que é o Node, o Electron, o Cordova. Mas se a gente está falando de JavaScript, a gente também tem que lembrar um pouco sobre o ECMA, sobre o tal do ECMAScript. Pode passar, por favor. Então, o que é, basicamente, ECMAScript, o que é JavaScript? Passa novamente. Então, a gente no JavaScript é o que a gente chama de ECMAScript 5. Seria, os dois não deixa de ser ECMAScript. Basicamente, tem um instituto, que é esse ECMA, que é o European Computer Manufacturing Association, que é eles que são os mantenedores do JavaScript, eles que meio que ditam as regras do que está acontecendo, só que, às vezes, o browser, as companhias que desenvolvem os browsers, elas não conseguem acompanhar a mudança. Então, a gente acaba ficando documentado tudo lá, para que, conforme eles forem implementando, eles saberem o caminho que eles têm que seguir. E, basicamente, a diferença, eu trouxe um pouco de diferença de sintaxe aqui, que um tem require ainda, module.export, enquanto no ECMAScript 6 a gente já usa import, export, arrow function, spirit operator, entre outras coisas. Mas uma coisa que eu gosto de pensar, uma coisa que eu guardo para mim, é que JavaScript é a versão do ECMAScript que é suportada pelo browser. E o que a gente chama de ECMAScript é aquilo que tem de mais recente. Então, hoje, no browser, a gente usa a versão 5, que está aí desde 2009, enquanto o ECMAScript a gente está no 6, que está desde 2015. Teve algumas mudanças depois de 2015, entrou a Async Await e umas outras coisas, mas, basicamente, o core mesmo ele surgiu em 2015. Pode passar, por favor. Voltam. Aí. Então, como que a gente consegue usar uma coisa que não é suportada pelo browser dentro do browser? Então, assim como a gente usa esses caras que estão aqui mais na direita, eles são outras coisas, estilo SAS e LESS, são pré-processadores de CSS. O browser também não suporta esses caras, mas a gente usa mesmo assim. Assim como para usar o ECMAScript, a gente usa o Babel, que é um cara que a gente chama de transpiler, ou pré-processador. Ele basicamente vai ler o seu código que está em ECMAScript e vai converter para JavaScript e aí passa a ser suportado pelo browser. Então, é basicamente como se fosse uma linguagem compilada, vamos dizer assim. Pode passar. Então, começando com o Node, o Node, basicamente, ele trouxe a possibilidade da gente rodar JavaScript em outros lugares, além do browser. Foi aqui que tudo começou. Pode passar. Então, o Node é o JavaScript em runtime rodando em cima do V8. Pode passar. Então, V8, pode passar novamente. Se a gente comparar o Chrome com um carro e abrir o capô desse carro, basicamente a gente vai ter
O V8, o Chromium e o WebKit. O V8 é um software open source que basicamente faz a renderização de todo o JavaScript do Chrome. E os caras pegaram isso, falou, caramba, a gente consegue tratar isso daqui e rodar JavaScript em outro lugar. Então, foi onde que começaram a implementar a funcionalidade. Pode passar. E daí, tipo, se tudo se trata de V8, qual que é a diferença de JavaScript para ECMAScript? Pode passar. Eu acho que a maioria aqui sabe, mas tem gente que eu acho que ainda dá uma travada, é que Node ele não é uma linguagem especificamente. Tipo, você programa em cima do Node, só que você ainda usa JavaScript. Tanto que a sintaxe dos dois é a mesma. Não tem diferença de eu programar em JavaScript para eu programar em Node. O Node ele geralmente suporta versões mais atualizadas do ECMAScript, mas só que ainda não suporta 100% das 6. Tem algumas coisas que ainda não foram implementadas. Mas, basicamente, para vocês entenderem, os caras pegaram o V8, que era aquela parada do Chrome, colocaram um pouco de C, de Python, de C++, e falou, cara, dá para rodar JavaScript no back-end. E foi aí que começou a brincadeira. O que é da hora também é que, tipo, junto com o Node, a gente ganha umas libraries que são escritas em JavaScript, que são essas que estão documentadas aqui embaixo. Basicamente, aquela FS, por exemplo, que é o File System. Então, se eu quero manipular arquivos com JavaScript, é através dessa library que eu vou conseguir fazer isso. E aí, tipo, pode passar, por favor. Se a gente comparar o Node também com um carro, né, e abrir o capô dele, basicamente ele tem o V8 e esses caras da direita aqui que são outras dependências. Então, tipo, eles juntaram um monte de coisa e disso foi possível a gente executar o JavaScript em runtime no server-side. Pode passar. Aí, depois, os caras pegaram e conseguiram criar o Electron. Logo que saiu o Node, começou uma parada que chamava Node WebKit, eu não sei se alguém aqui já ouviu falar, que basicamente faz o que o Electron faz. Esse cara existe até hoje, só que, na minha opinião, o Electron é uma versão melhorada dele. Tanto que tem muita coisa que é feita em Electron, vocês provavelmente usam alguma coisa desses programas que estão aqui. Eu acho que o Skype, principalmente. Mas tem o VS Code e o Ayton também. E quando surgiu o Electron, o principal produto que eles queriam fazer com o Electron era o Ayton, que é o editor do GitHub hoje, né? Então, tipo, basicamente, pode passar, por favor. Se a gente fazer a mesma coisa com o Electron, ele basicamente pegou o Node e falou, cara, como é desktop esse negócio aqui, a gente tem que ter acesso às funções do computador que isso aqui está sendo executado. Então, o que a gente precisa? A gente precisa do Node. E depois, a gente precisa da parte de interface. Se eu tenho uma aplicação web, eu tenho que mostrar os botões, tenho que mostrar o conteúdo. Então, eles pegaram o Chromium. O Chromium, para quem não sabe, é uma versão de um browser, ele é open source também. E foi uma galera, quando começou o HTML5, lá atrás, eles pegaram basicamente todos os caras que eram guru de HTML, e em cima das regras desses caras, que saiu o Chromium, e o Chrome é feito em cima dele. A diferença é que ele não tem a parte de publicidade, a parte de mapeamento de dados e essas coisas, mas o core é o mesmo. Então, ele é basicamente um browser e o Node rodando na sua máquina. Pode passar, por favor. Então, tipo, a mesma coisa, eu trouxe um pouco das linguagens também. O Electron ele tem um pouco de C, um pouco de Objective-C++, e ele tem Python e Objective-C++ também. Por que ele junta tipo, Python, C e Objective-C? Porque a ideia dele é que você pegue uma aplicação e compile ela para Windows, Mac e Linux. E o que é da hora disso daqui é que você não precisa fazer uma aplicação nova para você conseguir compilar ela com Electron. Então, tipo, por exemplo, se alguém já usou o Slack, você vai ver que tem o Slack Web e tem o Slack Desktop para essas 3 plataformas. E eles não desenvolveram o Slack 4 vezes. Eles desenvolveram uma e compilaram 4 vezes. Então, tipo, o core da aplicação é o mesmo.
Às vezes, você vai precisar ajustar alguma coisa, mas são ajustes mínimos, não é nada que vai demandar muito tempo, a ponto de compensar você fazer 4 aplicações diferentes. Pode passar. Então, a gente chega no Cordova, que o Cordova, ele pode voltar um pouquinho? Se vocês olharem esse ícone aqui no canto inferior esquerdo, esse cara é o PhoneGap. Foi onde começou, lá na época do Ionic. E o PhoneGap ele era basicamente um cara que permitia você emular uma WebView e jogar todo o conteúdo dessas paradas dentro dessa WebView. Aí depois a Adobe comprou o PhoneGap e doou o código para a Apache, então isso virou o que a gente hoje chama de Cordova. Hoje é mais incomum, mas na época você acabava não achando muito conteúdo de Cordova, só que o conteúdo de PhoneGap servia para Cordova também, porque é a mesma coisa. Pode passar. Então, aqui tem alguns aplicativos que foram desenvolvidos com Cordova. Eu, basicamente, não conheço nenhum. Então, mas só que tipo, eu já usei bastante Cordova para quando você já tem um projeto e você precisa soltar uma versão mobile dele rapidamente. Eu acho que é a melhor saída, sem sombra de dúvida. Basicamente, a preocupação que você vai ter é sua aplicação responsiva. Não precisa fazer mais nada. Pode passar, por favor. Então, tipo, basicamente, o Cordova ele te dá uma WebView, que é esse carinha no celular aqui à direita, e ele tem uma parada que chama Native Container, que é esse carinha do meio que parece um Pokémon. E, basicamente, tipo, quando eu preciso acessar da minha WebView um recurso nativo, eu peço, na verdade, para o Native Container, que é uma coisa que está rodando no sistema operacional do celular, e aí ele faz essas requisições e devolve para a minha WebView. Então, é basicamente o mesmo fluxo de API que a gente segue front e back-end. A diferença é que isso fica tudo encapsulado dentro do próprio Cordova. E também, tipo, o que é da hora é que, enquanto, por exemplo, se a gente pega o Electron, é um projeto só, é um cara que converte para 3 sistemas operacionais distintos, o Cordova ele tem vários projetos. Então, tipo, um deles é o Cordova Android e o Cordova iOS. E eles são escritos em linguagens diferentes e são mantidos por pessoas diferentes também. Pode passar, por favor. E quando a gente fala de mobile, quando cai em Cordova, eu conheço algumas pessoas que ainda se confundem com React Native, que elas acham que em algum momento o React Native usa o Cordova. E, na verdade, não. Para quem nunca... isso daqui é mais um adendo, eu não vou me aprofundar muito em React Native, mas para quem nunca mexeu, é basicamente um cara que você vai escrever um aplicativo em JavaScript com aquele JSX, que é uma versão... o HTML do Facebook, embora ele seja mais parecido com JavaScript. E depois você vai ejetar esse código e ele vai gerar o código para você em Java ou Kotlin, Swift ou Objective-C, depende das configurações do seu compilador. Então, tipo, enquanto um é um aplicativo web rodando numa WebView sendo interpretada, o outro é nativo mesmo, ele vai gerar código nativo. Então, tipo, o mesmo trabalho que você vai ter de pegar um aplicativo Java, compilar, gerar as imagens para daí publicar o aplicativo, você também vai ter com o React Native. A diferença é que ele está aqui para facilitar e, na hora de programar, que seja num lugar só, que não sejam vários lugares para programar e tentar unificar tudo isso daí. Pode? Então, por hoje era isso. Se alguém tiver alguma dúvida aí, a hora é agora. Beleza, então. Valeu, galera.